Apresentação: Sistema tegumentar, curso Medicina Veterinária, docente, doutora professora Selene Daniela Baboni, discentes, Felipe de Souza, Ivana Lima, Jéssica Simon, Larissa Pereira, Letícia Maciel, Mariana Rocha, Estela Saquete, Estela Castro e Waitlas Matos. A espécie que trabalharemos será o equino e a articulação escolhida é a articulação interfalangiana proximal. Sua localização fica no membro torácico, na porção distal do membro do equino, entre a falange proximal e a falange média. A articulação é a conexão entre duas ou mais peças esqueléticas. As principais funções da articulação é manter os ossos do esqueleto juntos e estáveis, permitindo a movimentação dos segmentos do corpo. Embora apresentem consideráveis variações entre elas, as articulações possuem aspectos estruturais e funcionais em comum, que permitem classificá-las quanto ao grau de movimento, assim como o tipo de tecido interposto aos ossos, dividido em 3 grandes grupos: fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Nas articulações fibrosas, o elemento que se interpõe às peças que se articulam é o tecido conjuntivo fibroso. Nessa articulação não há cavidade sinovial, assim como pouca mobilidade. Existem 3 tipos de articulações fibrosas: sutura, sindesmose e gonfose. As suturas são encontradas somente entre os ossos do crânio, sendo a união suficientemente íntima de modo a limitar intensamente os espaços. Essas suturas são divididas em planas, serreadas, escamosas ou esquindilese. A sindesmose é quando os ossos estão unidos por uma faixa de tecido fibroso relativamente longa, formando um ligamento interósseo. A gonfose é a articulação específica entre os dentes e os alvéolos dentários. Nas articulações cartilaginosas, o meio de união das superfícies articulares é constituído por tecido cartilaginoso. Não há cavidade sinovial e pouca mobilidade. As articulações cartilaginosas são classificadas em 2 tipos. A sicondrose, que é a união dos ossos, é constituída por cartilagem hialina. Esse tipo de cartilagem é um tipo temporário, pois se converte em ossos antes da idade adulta. Já a sínfise é uma juntura cartilagínea em que os ossos são unidos por fibrocartilagens. Na articulação sinovial, a união dos ossos é feita por um líquido denominado líquido sinovial. Ele é secretado da membrana sinovial e é formado por ácido hialurônico e líquido intersticial filtrado do plasma sanguíneo. Sua função é reduzir o atrito e retirar os restos metabólicos. Além da presença desse líquido, as articulações sinoviais possuem 3 outras características básicas: cápsula articular, cartilagem articular e cavidade articular. A cápsula articular é constituída por 2 camadas: a membrana fibrosa, que é a camada externa e é formada por tecido conjuntivo denso, e a membrana sinovial, que é a camada interna, lisa, brilhante e reveste toda a cápsula articular. Ligamentos e cápsula articular têm por finalidade manter a união entre os ossos. Existe um grande número de ligamentos no membro distal, que mantém as articulações em posição e guia seus movimentos, especialmente porque não há nenhum outro tecido volumoso, como músculos, na extremidade distal para fornecer estabilidade. Classificação morfológica das articulações sinoviais. O critério de base para a classificação é a forma das superfícies articulares. De acordo com a terminologia anatômica, os tipos morfológicos de articulações sinoviais são plana, gínglimo, trocoide, condilar, selar e esferoide.
Classificação das articulações sinoviais. De acordo com o número de eixos em movimento, podem ser classificadas em uniaxial, biaxial e a poliaxial. A uniaxial permite apenas um eixo de rotação. A biaxial permite 2 eixos de rotação, enquanto a triaxial permite 3 eixos de rotação. Sobre complexidade de organização. Quando apenas 2 ossos entram em contato numa articulação sinovial, chama-se simples. E quando 3 ou mais ossos participam da articulação, ela é denominada composta. Sobre irrigação sanguínea e inervação, o suprimento arterial para o dígito origina-se das artérias digitais palmares. Dentro do casco, as artérias passam através dos canais soleares da falange distal, através do forame solear, para transpor o canal solear e fazem uma anastomose com o vaso contralateral para formar o arco terminal. Cada artéria digital palmar possui ramos. Bom, já que nós falamos um pouquinho sobre as articulações, suas classificações, assim como suas formas e tipos, nós focaremos agora nessa belezura aqui. Olha que linda! Que foi a articulação que nossa equipe escolheu para a realização do trabalho. O nome dessa articulação é a articulação interfalangiana proximal. Ela é caracterizada como uma articulação sinovial, pois ela possui cavidade articular, cápsula articular, cartilagem articular e o fluido sinovial. E esse conjunto a caracteriza como uma articulação sinovial. E ela é uma articulação sinovial simples, pois somente 2 ossos entram em contato com a articulação. Então, aqui nós temos a falange proximal, aqui nós temos a falange média, e somente esses 2 ossos entram em contato com a articulação. Por exemplo, se nós tivéssemos mais um osso encostado aqui, seria uma articulação composta, mas como temos somente 2, ela é uma articulação simples. A sua classificação morfológica é de Ginglimon, por causa dessa dobradiça aqui. E esse nome refere-se muito mais a esse movimento do que a própria forma da articulação. Então, quando ele faz esse movimento de dobradiça, ele permite fazer um movimento uniaxial, que é de um membro só, que é o movimento de extensão e flexão, extensão e flexão. E a estabilidade dessa articulação é mantida por 2 ligamentos colaterais curtos, o ligamento sesamoide colateral e o ligamento sesamoide distal ímpar. Eles não estão aqui, infelizmente, mas eles auxiliam e muito a articulação a fazer essa movimentação mais completa, fazer essa movimentação mais segura e dar mais estabilidade assim para o animal. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Bom, assim finalizamos a apresentação sobre a articulação interfalangiana proximal. Gostaria de agradecer aos meus colegas por toda a união, toda a dedicação, pelos conteúdos ricos em informação para que esse trabalho pudesse ser realizado. Mais uma vez agradeço à professora Selene por contribuir conosco e compartilhar seus conhecimentos. Boa semana, fiquem com Deus.